Boa noite a todos. Com a permissão do Mestre Jesus, vamos iniciar mais uma live do Papo de Amigos. Hoje com o tema O Poder da Prece. Estaremos recebendo o nosso grande parceiro aqui, amigo, o Emerson Pádua. Ele vai nos esclarecer, falar um pouquinho. Nós vamos bater aquele papo agradável, né, sobre um assunto tão importante nos dias de hoje, aliás, em todos os tempos, que é o poder da prece, o poder da oração em nossas vidas. Então, eu conto com a presença de todos. Como sempre, quero que mandem perguntas, tirem suas dúvidas, participem, que é muito importante para a gente a participação de todos nesta live, tá? Vamos falar um pouquinho na visão espírita. O Emerson é evangélico. Vamos mostrar aqui hoje que a oração, que a prece é algo muito importante na vida de todos, independentemente da religião, independentemente da sua crença. Vamos falar um pouquinho do poder que tem a prece, do poder de mudança que acontece em nossas vidas quando a gente passa a exercitar a prece, tá? Eu vou agradecendo a todos que já estão entrando, estão dando boa noite aqui, tá? São várias pessoas. O meu irmão Leonardo, a Carla, a Lúcia Penitente, um abração para você, Lúcia, o Rodrigo, que sempre está aqui com a gente, a Érica também, deixando um abraço, a Paula entrando, meu amigo João Carlos também, a todos um forte abraço. Eu agradeço a todos estarem aqui participando com a gente hoje num tema tão importante, né, que é o poder da prece. Né, o que a prece consegue fazer em nossas vidas. Eu vou adicionar aqui o nosso convidado, o Emerson Pádua, para já entrar aqui com a gente. E eu peço que todos tirem suas dúvidas, dê sua opinião. Se você tem algum relato da tua vida que permitiu que a prece mudou algo na tua vida, é muito importante que vocês comuniquem isso para a gente, que passa o relato aqui para a gente. Boa noite, meu amigo Emerson Pádua, seja bem-vindo. Boa noite. Mais uma vez na live Papo de Amigos. É uma gratidão imensa ter você aqui novamente. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Sempre muito bom partilhar conhecimento, ainda mais tratando do assunto que é tão relevante para os nossos resultados práticos, né? Exatamente. Eu estava falando aqui, Emerson, antes de eu te adicionar na live, o quanto é importante a prece. Hoje nós vamos falar tudo isso, vamos dar relatos de como a prece tudo modifica em nossas vidas, como é o combustível nosso, como é a conexão que a gente tem com Deus, né? Então, ela é muito importante em todas as religiões, em todas as doutrinas. A prece, ela é citada e ela é falada em todas, sem exceção, tá? Eu estou esperando o Matheus entrar na live para a gente iniciar. E eu gostaria, Hermes, já de primeira mão, de ver se o som, a imagem, está tudo ok aí para você. Para mim tá ok. Tá ok. Muito bom. Eu vou tentar aqui adicionar o Matheus. Emerson, por favor, pode se apresentar aos nossos parceiros, aos nossos convidados que estão aí, sempre com a gente. Fala um pouquinho de você, conta quem é o Emerson Pádua, para aqueles que ainda não te conhecem. Bom, então vou começar pela parte principal, né? A parte mais importante do homem, né? Que é quando a gente nasce. Eu nasci no dia 28 de abril de 1972, às 17h09, no Hospital Municipal de Paraguaçu Paulista, na divisa do Paraná. Meu nome é Emerson porque seria Anderson, em homenagem ao meu pai, mas meu pai abriu mão da homenagem porque quando eu nasci em abril, deu no Globo Esporte que Emerson Fittipaldi seria campeão mundial pela primeira vez antecipado, e foi naquele ano. Então vai ser Emerson porque tem nome de campeão antecipado. Então esse foi o nome, a homenagem. E eu tenho 49 anos, fiquei viúvo recentemente, né, o ano passado, mas aliás, ela acabou de entrar aqui com a minha namorada, a Ellen, meu amor, minha vida, que temos partilhado muita coisa boa juntos. E sou palestrante de profissão, não nasci palestrante, não nasci falando, no entanto falo, né? Segundo ela, diz que eu falo muito, mas
ela fala pouco, então eu falo a parte dela. Isso porque as mulheres falam 21.000 palavras por dia e o homem 7.000 quando elas deixam. Sou consultor de empresas, moro em Araraquara, a 270 quilômetros de onde eu nasci, e tenho um filho de 23 anos que mora comigo hoje, nós moramos juntos, e estou aqui na região central do estado de São Paulo e faço trabalhos sociais, sou da Igreja Metodista de Araraquara, do pastor Jefferson, meu amigo pastor Jefferson, e hoje, com um tema importantíssimo, vou partilhar aí um pouquinho daquilo que eu tenho vivido e que tem testemunho de sobra aqui para a noite inteira, mas não ficaremos a noite inteira, só até as 3 da manhã, porque a gente tem que dormir. É isso aí, Emerson. E te conheço dos trabalhos penitenciários, né? Foi lá que eu te conheci. Foi quando Exatamente. eu tive uma tragédia na minha vida e eu passei a fazer trabalho social e na penitenciária eu conheci você quando você estava preso. Ah, não, você não estava preso, você trabalha lá. Não revela isso. Não estava. Ai, Foi muito meu bom. O Deus. Emerson, aproveitando a gancha, o Emerson é um parceiro grandioso nosso que sempre está colaborando com a gente lá, com a CIPA, com a diretoria da unidade, não só na nossa unidade, mas em várias outras. Ele faz as palestras motivacionais, as palestras para os detentos. Isso é muito importante. Deixar nas casas de recuperações químicas, né, Emerson? Recentemente, uma nova parceria também. Você começou a dar palestra lá. O Emerson se dedicou muito, se dedica até hoje à parte social, né? Não cobra nada, tá, gente? Tem gente que fala, vai dar palestra. Ele é palestrante, ele vive de palestras, porém, quando é na ação social, para esses locais, não tem nem, ele vai com todo amor, com todo prazer. Eu estou tendo dificuldade aqui, Emerson, em adicionar o Matheus. Eu não sei o que está acontecendo. Vai Não estou começar. conseguindo adicionar o Matheus. Vamos ver se agora dá certo de adicionar o Matheus. Aí. Eu acho que agora. Agora deu. Pegou o Matheus. Matheus, Aqui boa está noite. o homem Seja mais bem-vindo. apaixonado da rede social. Hã? Pensa no homem apaixonado, Rômulo. Liberação de dopamina. Aqui, ó. Liberação de dopamina. Eu tô aqui em você, meu brother. E aí, meu anjo bom? Prazer em vê-los, meus amigos. Matheus, seja bem-vindo. Como é que tá o som Obrigado. e a imagem aí para você, Matheus? Vocês dois estão lindos, sensacionais. Obrigado, meu querido. O Emerson já fez a apresentação dele enquanto eu estava tentando te adicionar na live. Nós falamos que hoje é um tema muito importante. Nós vamos falar do poder da prece. Eu gostaria de pedir autorização para o Emerson e para você. Antes da gente iniciar, do Emerson deixar aqui um pouquinho do conhecimento dele e dar alguns relatos reais sobre o poder da prece na vida dele, como na vida de todos nós temos um relato. Eu gostaria que todos participassem, que deixassem um relato aqui de como a prece ajudou em suas vidas. Eu gostaria de ler 3 questões bem rápidas, pequenas, do Livro dos Espíritos, que fala sobre a prece, né? Então, são 3 perguntas que foram feitas. Eu vou ler aqui bem rapidinho, só para a gente iniciar. A prece é agradável a Deus? Foi essa pergunta que foi feita. E a resposta: a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja. Se a lês mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creeis que ela seja tocada pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Aí a pergunta é a 659, número 2. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunhão com ele. Pela prece, podemos propor 3 coisas: louvar, pedir
e agradecer. E a última pergunta, que é a 660. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Era isso que eu gostaria de ler antes da gente iniciar a live. Emerson, agora a palavra é toda com você, meu amigo. Fica à vontade. Bom, então, boa noite a todos, né, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né, por estarmos hoje aqui reunidos. É sempre muito importante a gente poder testemunhar aquilo que realmente está acontecendo, né? Não somente aquilo que a gente acha que pode acontecer. E eu vou iniciar relatando um fato muito importante que aconteceu na história, que poucas pessoas têm acesso, porque, infelizmente, o nosso país, principalmente, lê muito pouco, estuda muito pouco a história, o passado, em especial. Nós temos hoje o livro o livro que é mais distribuído nas casas brasileiras e o menos lido, que é a Bíblia. A Bíblia é o livro menos lido e toda casa tem um. E o brasileiro tem esse perfil de não ler. E além de não ler, quando lê, não consegue interpretar. E a razão é muito simples. Existem barreiras, objeções na sua frente, que precisam ser quebradas. Para serem quebradas, precisa voltar ao ponto, ao marco inicial, onde o próprio Jesus ensina como é que você lida com objeções, como é que você lida com ansiedade, como é que você lida com dificuldades. Em especial, o poder da oração, o poder da prece. Chame como for, é a mesma coisa. Então, em 1908, um cara, ele resolveu estudar o comportamento e a mente das pessoas que tinham sucesso, das pessoas que eram mais felizes, das pessoas que tinham mais resultados, das pessoas que tinham poder de decisão, das pessoas que tinham a capacidade de se reinventar num momento difícil, num momento que se passava. Por exemplo, como nós tivemos aí recente, Covid. Estamos tendo ainda Covid, um problema sério de Covid. Quase no final, digamos assim. Mas esse cara identificou que essas pessoas, elas tinham conexões entre elas, comportamentos comuns entre elas, que era a capacidade de ter fé no invisível. E elas tinham como premissa se autocapacitar, mudando de dentro para fora, através da oração, através da fé que era colocada, adicionada, através de algo espiritual que não fazia parte daquela situação física. Por exemplo, a lâmpada. A lâmpada foi criada, quem chegou até ela foi Thomas Edison, mas Thomas Edison não criou a luz. Ele não criou a luz. Quem criou a luz foi Deus. Haja luz. Foi Deus que criou a luz. Mas ele chegou na lâmpada, trazendo o quê? A luz para dentro da lâmpada, para que pudesse hoje, inclusive, nos iluminar nesta noite. Então Deus usou Thomas Edison para nos dar um presente que nós usamos hoje, né, em todas as residências, enfim, tudo mais. Mas o que fez esse cara que escreveu esse livro? Ele escreveu um livro inverso. Com base no resultado, ele escreveu o inverso. O primeiro, as 16 leis do sucesso. O segundo livro, ele entrevistou 26 mil pessoas que não fizeram o que os outros 500 homens de sucesso fizeram. E neste livro, nesse segundo, chamado Mais Esperto que o Diabo, ele coloca uma cadeira vazia, senta em frente à cadeira, imagina que ali tem um espírito mau, ali tem alguém que quer prejudicar o outro, ali tem alguém que quer atrapalhar a vida do outro, ali tem alguém que literalmente quer que o outro fique depressivo, doente, que o outro desista dos seus sonhos. E ele começa a fazer perguntas, com base no sucesso dos 500. E aí ele começa a jogar perguntas e ele mesmo responde. Evidente, ele acreditava que poderia ter um ser sentado naquela cadeira do mal que pudesse atrapalhar a vida dele. Mas esse cara estava blindado, totalmente blindado,
com referência aos 500 que haviam vencido, que ele já havia estudado. Em um determinado momento, ele faz uma pergunta. E após a resposta, né, imaginária dele, ele chega à seguinte conclusão: então, todas as orações falham. E ele pergunta para a cadeira vazia, imaginando que o diabo estivesse ali. Pelo que eu entendi, então, todas as orações falham? E o diabo responde para ele: não, todas funcionam. O problema é que vocês, quando vão fazer os seus pedidos, as suas orações ao meu oponente, que vocês chamam de Deus, vocês vão com os corações apertados, com suas mentes duvidosas, com o temor de que aquilo que vocês querem não vai acontecer, vindo do Criador, do homem que tem o poder de decidir tudo. Uma vez feito isso, estes que estão nesse ponto passam a ser os meus alienados. Ou seja, quando tu pede algo para alguém que tem poder de resolver e tu não acredita que vai resolver, tu está pedindo para o inimigo mortal daquele poderoso. Aí fica então claro que quando nós vamos diante de Deus e nós pronunciamos isso, ó, eu estou falando com o homem mais poderoso do mundo. O vento para se ele pedir. O mar se acalma, as ondas desaparecem. O ar para de circular. O homem mais poderoso do mundo. E eu, de repente, eu me ajoelho e digo para ele: Senhor, eu estou com dificuldade financeira. Eu não estou conseguindo viver, estou com depressão, minha família não está bem, meu carro está quebrado, eu não sei mais como lidar, né, com aquela pessoa. E aí eu saio desse ponto, com este pedido, com meu coração duvidoso de que o homem que faz o vento parar tirou Lázaro fedendo de um túmulo 4 dias depois, não possa resolver. Ou seja, eu não me entreguei verdadeiramente ao pedido que eu assim o fiz. Bom, para a gente poder, então, entender isso mais profundamente e dando respostas de que isso funciona, lá em Mateus, capítulo 21, versículo 22, onde o 21 inteiro, eu aconselho vocês lerem, o capítulo 21 inteiro, onde Jesus entra no templo, onde as pessoas se reuniam para fazer as orações, e ele viu um comércio, as pessoas fazendo vendas, e ele foi lá e destruiu, chutou, e disse para as pessoas saírem dali, porque ali era um lugar que as pessoas deviam adorá-lo, e não fazer daquilo um comércio, um covil. E daí ele foi questionado por várias pessoas, inclusive sobre os pedidos. Chegou perto dele naquele dia um cego, ele curou. Chegou um leproso, ele curou. E aí as pessoas começaram a questionar sobre os pedidos, porque muita gente não era curada. O homem, Jesus, estava na frente das pessoas e muitas pessoas não eram curadas. E aí ele disse, e a resposta dele foi a seguinte, está lá no versículo 22. Se vocês pedirem com fé o que vocês buscam, vocês receberão. Agora eu fico imaginando, se o homem que criou o mundo, que tem o poder de parar o vento, olhou para o ser humano, e este homem ainda vive, pois ele deixou o espírito dele aqui na terra para nos guiar, ele disse, e aí, o que você quer? Vai, fala para mim o que você quer. Mas fala com força, fala com fé. Olha só que interessante, né? Recentemente eu passei pelo médico para fazer consulta de rotina. Todo ano eu faço. E eu sentei, né, na frente do médico, e ele disse assim, Sr. Emerson, vamos lá, o que está acontecendo? Doutor, é isso, e coloquei para ele, né? Certo, aí ele pegou o receituário, tá, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos pedir um exame preventivo, fazer isso, aquilo, começou a anotar,
Mas faz o seguinte, ó, isso aí que você faz todo ano, você precisa, tal, então vou aceitar aqui um comprimidinho, você vai tomar à noite, para você descansar melhor, não sei o quê. O processo de ansiedade minha é muito alto, mas é um processo de ansiedade positivo, não é negativo. Eu tenho essa dificuldade, né? E a própria Bíblia diz, próprio Deus disse, Jesus disse, ó, não andeis ansiosos com coisa alguma. Vejam os pássaros, eles não trabalham. No entanto, eles têm o alimento todos os dias. Eles estão por aí voando, né? Enfim, a natureza. Eles estão lá, eles são atendidos. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas confie que alguma coisa muito boa está acontecendo. E quando eu passei pelo médico, eu saí de lá, eu falei assim para mim mesmo, caramba, valeu a pena ter vindo aqui. Tô até mais tranquilo, porque eu falei, não, faz parte você fazer esses exames todo ano, não sei o que, é importante, né? Fazer o exame de sangue, fazer isso, aquilo. Beleza, mas você está bem. Ele disse assim, ó, você está bem. Eu estou olhando aqui, ó, pela avaliação que eu fiz, você está bem. Eu saí de lá 50% curado, com aquilo que eu imaginava que poderia estar acontecendo comigo. Por quê? Porque eu ouvi de quem entende, e ele me receitou algo com conhecimento de causa. Pergunta para mim se eu fui consultar alguém sobre aquela medicação que ele passou para mim. Pergunta se eu fui perguntar para alguém, olha, eu posso tomar isso? Porque o médico olhou no meu olho, disse todas as características da medicação, do que ia acontecer comigo, se ia haver efeito colateral ou não, ele me deu todos os indicadores. Quando nós estamos diante de Deus, através da oração, da prece, é a mesma coisa. É um diálogo direto, um papo reto entre amigos, porque a Bíblia diz que Jesus disse assim, ó, eu não vos chamo mais de servo, porque servo é aquele que serve, eu vos chamo de amigos. Nós temos um amigo poderosíssimo, o homem que decide sobre se vai cair um fio de cabelo da nossa cabeça ou não, se o dinheiro vai faltar ou não, se a saúde vai ser curada ou não. Eu estava no hospital eu internei no dia 13 de junho, com Covid, minha esposa no dia 14 de manhã. No dia 17, 16 e 17, eu havia melhorado e ela piorada, ela não conseguia mais sair da cama. E eu pedi autorização para o médico, se eu podia ir no leito dela para conversar um pouco com ela. E quando ele me autorizou, quando eu cheguei no leito dela, eu olhei e perguntei para Deus, falei, só o Senhor mesmo para mudar essa história. Como eu vi ela, eu não acreditava, não parecia ser minha esposa. E aí eu tomei a seguinte decisão. Eu pus a mão na testa dela e fiz as orações. E disse, Senhor, é o seguinte, o Senhor tirou Lázaro do túmulo morto, fedendo 4 dias depois. Essa mulher está viva, ela está respirando na minha frente. Já estava assim com peso bem abaixo, os lábios tudo roxo, sem poder respirar direito. Falei, o Senhor tem poder de entrar dentro desse pulmão agora e arrancar toda a doença, todo o vírus, e fazer com que ela saia pela porta da frente comigo. Então eu estou fazendo esse pedido agora. E lá na Bíblia está escrito, né? Lá em Mateus 21, 22, o que vocês pedirem, peçam com fé, que eu vos darei. E eu falei, então eu tenho certeza que o Senhor vai tirar ela daqui. Sexta-feira, dia 18, eu saí pela porta da frente. Domingo, dia 20, às 14 horas e 10 minutos, ela morreu de parada cardíaca. E aí eu pensei, eu acredito que não existe falha em nenhuma oração, mas existe propósito em cada história. E todas as orações funcionam. Pode ser que o que eu estava orando para Deus não era interpretado por mim para que ela saísse do hospital, mas era para que Ele mudasse a minha vida, para que Ele me transformasse naquele momento. Era isso. Eu falei, tira-me daqui com ela e vamos transformar a nossa história. E eu acredito que Deus deve ter cruzado os braços lá do céu. Opa, caiu aqui, desculpa. Deve ter cruzado os braços lá do céu. Deve ter chamado os anjos, né? Uma plateia e disse assim, ah lá, ó. Não vai rolar. Porque eu preciso mudar
a vida do Emerson. Então não vai rolar. Eu vou ter que tirar a esposa para mudar a vida dele. Beleza? Beleza. Eu aceitei. Beleza. Aí aconteceu o mais incrível da história, da minha história. Eu fiquei mais ou menos 50, 60 dias num estresse tremendo, choro. Passados 90 dias, eu estava um pouco melhor, mas eu não tinha rumo, ganhando peso todo dia, comendo tudo que eu tinha dentro de casa. Só comia, 80% do meu trabalho não existia mais, vida financeira arrebentada, tudo que você imaginar. E um dia, eu frequentando o culto, indo um domingo sim, 2 não, e um dia virou a minha chave. Num dos cultos virou a minha chave. E eu cheguei em casa e fiz uma coisa que eu não fazia. Eu não fazia. Eu me tranquei no meu quarto. Eu pus meu joelho no chão. Eu me apoiei na minha cama. E eu disse assim, é o seguinte. Olha só, ó como é que eu falei com ele. É o seguinte. Eu estou buscando ajuda em vários lugares. Eu estou pedindo ajuda para várias pessoas. Eu estou vivendo de ajuda hoje. Só que agora eu estou conversando com o homem mais poderoso do mundo. E eu nem sei por onde começar. Mas eu preciso que o Senhor mude minha vida hoje. Hoje. Amanhã, quando eu acordar, eu não vou comer pão, como eu como desesperadamente. Eu vou fazer um omelete. Eu vou tomar 2 litros de água. Tem uma praça perto da minha casa, eu vou dar 2.000 passos, porque eu vi na internet que 2.000 passos por dia aumenta 30% a possibilidade de você viver mais que as pessoas que estão aí, né, na sua vida. E você perde peso, você, enfim, acontece várias coisas na sua vida, o sangue circula mais rápido e você flui, o teu corpo fica melhor. Então eu vou fazer isso, e vou fazer orações todo dia de manhã, eu conversando com Deus à noite num domingo. Foi assim que eu comecei as minhas orações. E graças a Deus, eu nunca mais parei. Todas as manhãs, eu tenho o meu caderno, que eu coloco na minha frente. Eu ponho meu celular e eu começo as minhas orações em etapas. A primeira etapa é: bom dia, Espírito Santo, bom dia, Jesus, bom dia, Deus Todo-Poderoso. Queria te agradecer por ter acordado, né? Muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, então estou aqui. O Senhor tem uma missão na minha vida hoje e eu quero cumpri-la. Então me usa mesmo. E também estou aqui para pedir perdão. Perdão pelas coisas que eu já fiz, perdão às pessoas que eu ofendi de alguma forma. Eu peço que o Senhor leve o meu perdão a todas as pessoas. E também estou aqui para perdoar todas as pessoas que me ofenderam, me traíram e de alguma forma me atrapalharam. Então leva o meu perdão a elas, eu estou liberando o perdão agora. Também estou aqui para orar pelas pessoas, em especial. Aí eu começo. Tem algumas pessoas na minha vida que eu vou fazer uma oração especial citando nomes e situações. Nomes e situações. Evidentemente, a primeira pessoa é meu filho, que aqui atrás dessa parede tem o quarto dele. E aí eu fico de joelhos e ponho as mãos na parede. E eu peço para que Deus dê para ele sabedoria, que melhore o relacionamento dele comigo e tudo mais. E depois eu vou citando alguns nomes, né, de pessoas que estão na minha vida, minha querida Ellen, que está aqui assistindo, né, pelo nosso relacionamento, pela nossa história, né, pela minha família, né, minhas irmãs, minha mãe, e depois eu vou colocando os meus amigos, e aí depois muitos nomes, aí eu vou impondo as mãos e vou orando por eles. Bom, o que eu fui descobrindo com o tempo? Eu vou citar aqui para vocês uma parte prática do processo. Primeiro, a oração cria resistência à dor. Nós temos capacidade de lidar melhor com a dor. Dor no corpo, dor de cabeça, a dor da perda de alguém, passa a ser apenas um sintoma no nosso organismo que deve ser levado aos pés de Deus. Ô, meu querido, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor Luiz Carlos. Deve ser levado aos pés de Deus, porque tudo passa a ter sentido quando nós nos entregamos a Ele. Então, a oração nos dá resistência à dor. Essa é uma realidade. A dor, porque ela ativa uma área do cérebro, um córtex que nós temos, que faz com que nós consigamos diminuir
as dores do corpo. Um exemplo de utilização do córtex. Jesus entra no Getsemane e ele pede para os apóstolos ficarem em oração por ele, enquanto ele vai isoladamente até o Getsemane e ele olha para o céu. Jesus fazendo isso, e nós temos dificuldade às vezes de fazer, e diz: Pai, livra-me deste cálice, ou seja, me tira desta condição que eu vou viver, de ir para a humilhação, ser pregado na cruz e morto, porque ele era homem também. E quando ele faz isto, a Bíblia conta que Deus entrou em silêncio e virou o rosto. Quando Deus faz isto, vira o rosto, a resposta é: assuma a sua cruz e corta o choro. Jesus ativa. O professor Augusto Cury fez esse estudo no cérebro de um judeu, no cérebro de Jesus. O cérebro ativa uma substância, a gente ativa uma substância no cérebro, que é o córtex cerebral, que ele é capaz de dizer assim: não vou sentir dor, isso vai passar. E eu estou fazendo isso por um propósito, porque se não tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui com a esperança que nós temos hoje, que é de um dia viver uma vida plena. Então o córtex é liberado através da oração. Jesus usa o córtex, então ele resiste à dor. Uma outra coisa que ele faz é criar sinapse neurológica. Já viu aquela pessoa que fala assim, ó, que foi mesmo que você falou? Peraí, deu um branco aqui. Eu acabei de ouvir, mas... parece que é um negócio meio assim, meio... ele falou um negócio lá, parece lá. Um negócio meio baixo, meio alto. Já viu gente que faz isso? Aí a pessoa fala assim: nossa, eu acho que eu tô com esquecimento. Meu Deus, tô esquecendo de tudo. Outro dia eu esqueci a criança no porta-mala. Quer dizer, a pessoa passa a ter um ponto de queda de conexão neurológica. A oração, ela faz a sinapse borbulhar, que é a conexão de um neurônio para outro neurônio. Quando um neurônio se comunica com o outro, a pessoa tem mais capacidade de lembrança e ela flui o oxigênio melhor dentro do cérebro, permitindo assim que a respiração seja melhorada. Olha como a oração tem poder neurológico. E aí uma outra coisa interessante que eu anotei aqui, ela aumenta o nível de concentração e atenção. Então a pessoa é mais concentrada, ela tem mais atenção quando ela está em oração, quando ela está fazendo uma prece, quando ela está em conexão. Então ela tem um nível de entendimento acima, superior às outras pessoas. E ela passa então a desenvolver um melhor resultado. Tá aí uma dica para quem trabalha. Faça suas orações, faça suas preces todos os dias antes de ir para o trabalho. Eu faço isso todos os dias. Senhor, hoje estou indo ali prestar a consultoria em tal lugar. Por favor, prepara o ambiente, prepara as pessoas, porque eu vou chegar lá e quando eu chegar, eu quero que o Senhor chegue junto comigo, porque eu sei que eu vou encontrar um monte de problemas, mas para o Senhor nem a morte é problema. Então, o que eu encontrar lá, tamo junto, #partiu. E aí, uma outra coisa que a oração faz é melhorar o sono. A pessoa dorme melhor. É um calmante natural. Porque quando você faz a oração, quando você faz a prece, você permite que o Espírito de Deus entre dentro do seu organismo e ocupe uma posição onde ele vai trabalhar as boas lembranças, ele vai trabalhar o fluxo sanguíneo, ele vai trabalhar a redução do estresse, e aí o teu sono é outro. Então, não estou conseguindo dormir, vai fazer oração, vai fazer prece, vai pedir para Deus, que Deus vai atendê-lo rapidamente. Uma outra coisa, a oração, ela permite que você tome decisões com mais certeza. Sabe quando você fala assim, não, isso vai dar certo, isso vai dar certo. Eu estava lá, ciente de que a minha esposa ia sair daquele hospital. Não, isso vai dar certo. Eu estou pedindo aqui porque eu sei que vai dar certo. Só tem uma coisa que eu não contava. As decisões nossas, os nossos pedidos, os nossos planos, isso é bíblico. Onde Deus diz, não são vocês que têm planos para comigo, eu é que tenho planos para com vocês. Deus também diz na Bíblia, não são vocês que me escolhem,
Eu é que vos escolhi no ventre de vossa mãe, no meio de 300 milhões de espermatozoides, onde apenas um nasceu, ou dois, ou três, não importa, mas de todos eu escolhi você antes mesmo que formasse, no ventre da sua mãe eu já havia te escolhido, separado e te projetado para ser profeta das nações. Jeremias capítulo 1, versículo 5, esse é o título da minha palestra, Você Nasceu Vencedor. Então a oração, ela permite que você tenha decisões tomadas com base na certeza. E quando dá errado? E quando sua decisão dá errada? Você vai olhar para dentro do mesmo conceito, do mesmo Deus, na mesma oração, e vai dizer: Senhor, muito obrigado por ter me ensinado que não é aquilo que eu precisava. É o que eu queria, mas não é o que eu precisava. O que eu quero é uma coisa, mas o que eu preciso é outra. E eu vou simplificar essa questão do eu quero e eu preciso, que é muito comum. Talvez vocês vão fazer uma associação muito simples que eu já, em treinamentos, né, que a gente aplica treinamentos em empresas, eu acabei usando isso. Você passa com o seu veículo, ou sei lá, você está a pé e tem um outdoor muito bonito, e no outdoor tem duas pessoas, um cara fortão, malhado, abdômen negativo, bonitão, tal, todo malhado, e uma moça toda bonitona, malhada, abdômen negativo, e está escrito assim, ó, academia, né? O cara está aqui, ó, o cara que tem ele fala que eu sou o cara mais romântico das redes sociais, né? Porque só que ele é o cara que mais se exibe nas redes sociais. Eu queria ter esse abdômen aí, eu não posso, só tenho o rosto, cara. Não funciona. Eu vou chegar lá, viu? Eu vou chegar lá. E aí, tá lá então. E aí tem uma promoção nesse outdoor. Somente R$ 49,90 nos 3 primeiros meses e tal, e academia. Aí você passa e vê aquilo, você fala assim, eu preciso ficar que nem esse cara aí, eu preciso ficar igual o Mateus, eu vou querer ficar igual ele, vai, pronto. E aí você fala assim, vamos, aí você encontra alguém e fala, vamos, aí você se matricula. Aquela história, você vai no primeiro mês, beleza, no segundo você já falha, no terceiro você não vai, mas pagou. O que aconteceu nesse outdoor? O que o outdoor vendeu? O que nós queríamos. Agora vamos mudar o outdoor? Põe o cara malhadão ali, a menina malhadona, todos bonitos, lindos, maravilhosos, gostosões, e coloca assim do lado. Escreve primeiro assim, ó, os 3 primeiros meses de graça. Depois, R$ 10,90 por mês. Ó que promoção absurda. Mas escreve assim do lado. Para chegar igual os dois chegaram, onde eles chegaram, da forma que eles chegaram, você vai ter que fazer 7.000 abdominais por mês. Você vai ter que fazer 14.000 horas de esteira. Você vai ter que fazer 300.000 horas de caminhada. Escreve isto. Você não está terminando de ler a 4ª linha, você fala assim, Deus me livre, já estou cansado só de ler. Peraí, é por isso que as pessoas se matriculam e não vão. Porque o que elas querem é sair de lá com o abdômen, né, negativo, super negativo. Mas elas não estão dispostas a fazer as 7.000 horas, as 300.000 abdominais, as 14.000 de esteira. Não estão dispostas a isso. Então o que eu preciso vai além daquilo que eu quero. E aí Deus conhece o que eu preciso. E o que eu precisava naquele momento, no momento da minha oração com Deus, não era que a minha esposa saísse do hospital. O que eu precisava é que ela fosse levada ao cemitério, infelizmente, ao cemitério, para que eu mudasse meu conceito sobre tudo isso. Para que eu tivesse hoje aqui dando testemunho de que eu mudei o meu conceito. Então a tomada de decisão vem partindo desse princípio. E para a gente não estender tanto, um outro ponto importante que acontece. A oração, ela libera serotonina e dopamina. Quem são esses dois neurotransmissores? São os responsáveis pela felicidade. Uma pessoa que ela faz oração, ela sai mais feliz. Pode ver, se você vai numa reunião da igreja, no centro, enfim, no culto. Eu fui no culto domingo, nossa, eu saí de lá outra pessoa. Eu saí de lá, eu não estava nem enxergando. Olha, eu podia passar no semáforo fechado que não ia bater. Parecia que eu estava voando. Eu saí de lá tão feliz, tão leve. Eu dormi naquela noite. Eu acordei ontem, segunda-feira, às 5 horas da manhã. Eu queria engolir o mundo. Eu estava energético. E fora que eu já acordei, já fiz o meu
ovo lá com as coisas que eu misturo lá e não como pão de manhã, e tomei minha água bastante, fui caminhar com a minha cachorra, minhas cachorras, fiz tudo que tinha que fazer, fui trabalhar, tive resultados, né? Tive resultados, voltei feliz, cansado e fui dormir. E hoje acordei pilhado de novo, porque de novo faz orações e fica replicando isso. O neurônio da felicidade, serotonina, o neurotransmissor, serotonina e dopamina. Muito utilizado, e aí vai aqui uma dica, quando nós estamos tristes, é o contrário desses neurotransmissores, nós estamos tristes, nós não estamos liberando ele. E como é que nós não estamos liberando ele? Pelo mau humor, pela tristeza, pela dúvida e tudo mais. E aí a gente tem queda deles. Com a queda desses neurotransmissores, a gente vai para onde? A gente vai para os ansiolíticos. Por quê? Os ansiolíticos, eles são capazes de recompor esses neurotransmissores. Eles são capazes de trazer vida ao cérebro através desses neurotransmissores. Só tem um porém nesse detalhe. Eu fico dependente do ansiolítico. E aí eu preciso dele para recompor. Eu não consigo me livrar dele tão rapidamente. A dopamina e a serotonina, elas são liberadas através da liberação das endorfinas. Endorfinas a gente libera quando a gente come, por exemplo, chocolate, desde que seja 80% cacau, 60% cacau, porque o açúcar destrói o organismo. E é liberado também quando nós estamos em oração. Quando nós estamos em oração, a gente libera dopamina, serotonina, endorfinas, e a gente respira melhor e quer fazer as coisas mais concentradas. E para a gente fechar esses pontos, agora vem um negócio muito interessante. Estudiosos chegaram à conclusão que o hormônio do amor, chamado ocitocina, esse é o nome, ocitocina, ele é liberado no momento da oração. Ele é capaz de ser liberado no momento da oração. E principalmente quando eu estou orando pelas pessoas, quando eu estou pedindo pelas pessoas, quando eu estou pedindo para que Deus alcance a vida do outro, eu libero no meu organismo, no meu cérebro, ocitocina, que é considerado e chamado pelos especialistas, apelidado como hormônio do amor. Quem tem mais amor no coração tem porque procura fazer ao outro aquilo que ele gostaria que fizessem a ele. E a oração tem exatamente esse poder. E para eu não estender tanto, eu sei que tem perguntas, enfim, há uma passagem bíblica, eu não vou me recordar agora a passagem, onde por várias vezes Moisés no deserto, quando ele queria algo, quando faltava água, quando faltava alimento, o que ele fazia era ir de encontro com Deus, porque Deus havia estabelecido um ponto para encontrar com ele, e ele se ajoelhava e falava: Senhor, é o seguinte, estão pedindo água lá, ó, e não tem água para a turma. Só de criança tem mais de 500, e crianças e mulheres tem mais de 500 mil pessoas, eu não sei o que fazer. E Deus aparecia numa voz, né, ele não aparecia em rosto, dizendo: Moisés, faça isso. Vai lá e bate na pedra, que a pedra vai sair água para você e para todo mundo. E Moisés voltava e era obediente. Outro ponto da oração, da prece, ser obediente. Eu não estou pedindo para que Deus mude a minha vida, para que Ele quebre a minha ansiedade, para que Ele faça por mim aquele benefício, então eu tenho que me disciplinar dentro dele. Por exemplo, eu vou fazer oração: Senhor, me ajuda a emagrecer, me dê saúde. Aí depois eu saio dali: obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu vou e como 5 quilos de gordura. E aí eu falo: a oração não funciona. Funciona sim, filha. Teu estômago que não funciona, seu estômago que está com problema. Seu estômago precisa de oração agora, não é mais o emagrecimento, é o seu estômago, sua cabeça que precisa de oração, não é mais o teu problema de gordura. Então, Moisés fazia isso. Ele faltava comida: Senhor, está faltando comida, vai lá, dorme, descansa, Moisés, que amanhã vai cair o maná do céu, todo mundo vai comer, ficar feliz, vão caminhar feliz. Um dia, Moisés ficou sabendo que o faraó iria destruir o povo hebreu que estava no deserto adorando a Deus, que estava numa caminhada para o Mar Vermelho. O que Moisés fez? Moisés correu ao ponto onde ele combinou com Deus, Deus combinou com ele, de fazer uma oração e pedir para que Deus resolvesse o problema dele. Moisés, então, se ajoelha e começa
a fazer a sua oração. Uma voz veio do nada, ou seja, do tudo, né? Deus, e disse assim: Moisés, o que você está fazendo? Ele falou assim: Senhor, os egípcios, o faraó está chegando aí, eu entrei em oração para pedir sua ajuda. Deus disse assim: Moisés, Moisés, não é hora de orar, cara, é hora de correr. É hora de fazer o que a oração... O Emerson, eu acho que para mim o Emerson travou aqui, Matheus e professor. Deu uma travadinha assim. Ô professor, o professor também está travado aí para você, Matheus? Não. Orar. Voltou. Oi? Ficou quieto mesmo. É que deu uma travada, Emerson. Deu uma travadinha aí. Travou? Agora Só no Parou finalzinho. Travou na Voltou. parte que Moisés falou para Deus: corre, corre. E é hora de correr. Deus falou para Moisés: corre, porque agora não é hora de orar, meu filho. Vai morrer orando, vai morrer rezando, vai morrer fazendo prece. É hora de agir, agir, agir. Ou seja, nós devemos manter a nossa postura, mas nós temos que agir. A verdadeira prece, a verdadeira oração, a verdadeira reza vem quando a gente sai para a rua. Quando a gente está no trânsito, a gente discute. Quando a gente comete um crime, quando a gente desrespeita alguém, é ali que tem que ter a verdadeira oração. Eu estou ajoelhado diante de todo Deus Todo-Poderoso, faço isso todas as manhãs no meu quarto e digo: Senhor, faça-me uma pessoa melhor. Não permita que eu fale uma besteira sequer por dia. Permita que eu ajude se eu puder. Abra as portas das empresas para que eu tenha os meus contratos. Permita-me que o meu relacionamento com a minha querida Ellen, que está aqui nos assistindo, que seja saudável, que a gente se respeite um ao outro, que a gente não nos traiamos um ao outro, que a gente tenha comunhão um com o outro, que a gente tenha olhar somente para com o outro, que a gente realmente tenha uma vida, que nós sejamos um casal verdadeiro. Aí eu termino de orar e começo a olhar para as menininhas na rua, ou ela começa a olhar para os homens, a gente começa a mentir, a gente começa a maltratar pessoas no trânsito, a gente começa a fazer inversa oração. Então este é um momento em que eu não vou alcançar os meus resultados. Então eu tenho que fazer o seguinte: então eu não vou colocar algumas coisas em oração, porque o que eu estou pedindo é exatamente aquilo que eu preciso fazer antes de mais nada. Eu preciso ser antes de ter aquilo que eu estou pedindo. Eu preciso estar presente quando eu vou nas penitenciárias fazer as palestras. Eu nunca digo que eles estão presos, que eles são presos, que eles são ladrões, que eles são assassinos. Eu sempre digo: vocês estão aqui, porque ninguém nasceu preso, ninguém nasceu ladrão, ninguém nasceu assassino, ninguém nasceu drogado, ninguém nasceu traidor, ninguém nasceu do jeito que nós erramos na vida. Nós somos, ou melhor, nós estamos naquele momento, naquela situação. E aí a oração, a prece, a reza, chame o que, da forma como você quiser. Ela tem que acontecer em qualquer circunstância, seja no momento bom, seja no momento ruim. Ela tem que acontecer. Quando coisas boas acontecem, diga: foi Deus quem fez. Agradeça a Ele. Quando coisas ruins acontecem, Deus, o Senhor permitiu, e se o Senhor permitiu, o Senhor pode. E se o Senhor pode, tamo junto. Tamo junto. Emerson, eu vou, professor, passar a palavra para você. Você chegou agora, fica à vontade aí, boa noite, seja bem-vindo. Eu vou dar uma boa noite, Emerson, porque os dois aí estão querendo me despedir, viu? Eles estão... Ainda bem que você veio. Eles estão querendo me mandar embora, mano. Aí não dá, hein? E a hora que você falou de fortinho, eu falei: tem coisa que eu sei que eles não sabem. Nós temos um Hulk também. Então, meu amigo, prazer ter você, tá com todo mundo aqui, todos que estão participando também. Eu tinha entrado um pouco antes aqui pelo outro perfil e eu estava escutando você falando: opa, não vou entrar agora não, que eu quero escutar primeiro, né? Orar é tão fácil que se torna difícil, né?
Eu conversava muito com o pessoal que era testemunha de Jeová. Eles têm um trabalho de ir na casa, levando os livrinhos, umas revistinhas. Inclusive, por algum tempo, eu usei as revistas deles durante a aula, na educação, na escola que eu dava aula, que traziam uns temas interessantes. Às vezes não pode concordar com a visão, mas são temas que têm que ser debatidos, né? Então, sempre quando eles passavam jovens, eu gosto de conversar com os jovens, porque eles têm uma energia, eles estão empolgados. E um dia veio junto uma senhora, e ela falou para mim assim, olha, você ora? Eu falei, oro sim, eu rezo. Ela falou, não, moço, a gente tem que conversar sobre isso, existe uma diferença. Orar, que jeito que você ora? Eu falei, isso. Eu falei, não, isso daí é reza. Orar é você falar com Deus, você se entregar, você falar de suas dificuldades, conversar com Ele. Não é você repetir algumas coisas o tempo todo. Eu falei, nossa, obrigado, né, senhor? Porque o senhor mandou uma senhora simples, humilde, ela veio com o jeitinho dela e clareou a minha mente. Então, muitas vezes, nós somos acostumados a procurar Deus para atender a nossa ambição materialista. Nós não estamos preocupados em pedir paciência para viver as dificuldades da vida, pedir para nos reencontrarmos com o caminho certo. Nós ainda temos uma tendência materialista do que eu vou procurar Deus para ter as coisas materialistas. Não que nós não devemos ter um carro, ter um celular, mas criou-se um conceito de que Deus é um construtor materialista e tudo que eu preciso de material, eu vou à procura de Deus. E quando eu não preciso dessa coisa material, eu não preciso procurar Deus. E eu acho que a missão da gente que vai aprender um pouquinho é começar a esclarecer, olha, Deus você pode procurar o momento todo. E Ele não vai dar o que você quer, Ele vai dar o que você precisa. A gente tem que entender que é diferente o negócio, né? Eu posso procurar Ele todo o tempo, mas não para pedir o que eu quero, mas sim o que eu preciso para aprender a viver enquanto eu estiver aqui na minha existência. E Ele não vai atender e satisfazer as minhas necessidades, nem física, nem materialista. Pelo contrário, Ele vai dar um direcionamento para eu viver melhor. E você estava comentando da química do amor. Na nossa escola, tem até uma professora que é a Eliana Ianotti, e nós temos um negócio chamado eletiva. Cada professor, dupla de 2, ele desenvolve temas para profissionalizar o aluno, para fazer o trabalho social. A minha eletiva, o semestre passado, ela chamou a Química do Amor. Eu juntei com uma professora de Química para nós trabalharmos com o pessoal do asilo, empatia, resiliência, fazer festinha com eles. E tudo que você estava falando agora na live, a professora de Química passou para os alunos. Era uma visão que eu, como sociólogo, não tinha. E detalhe, eles fizeram a fórmula do amor. Quimicamente, tem a fórmula do amor. Do jeitinho que você falou, eu não sei falar a fórmula, porque eu não entendo de química, mas eles mostraram quimicamente a fórmula do amor. E como que dá para despertar essa fórmula do amor? E uma das questões que foi levantada para fazer a fórmula do amor, os alunos levantaram, que foi a oração. Então, olha o poder que tem a oração para a gente se religar, para a gente se conectar, para a gente se concentrar. Como que a nossa vida ela passa a ser melhor quando nós começamos a ter disciplina? Eu lembro que você falou na última live que você teve aqui do café. Você toma 5 dias de café sem açúcar, você vai tomar sempre. Eu comecei a tomar e parei. Semana passada voltei. Não, é verdade. Por quê? Nós somos tão acostumados com o eu quero e quero rápido. Eu quero transformar a minha vida rápido, que eu não paro para falar assim, eu vou tentar de novo, eu vou continuar até eu conseguir. Essa semana passada, eu já comecei a passar pela sala dos professores da escola e pegar o café sem o açúcar.
Mas até eu estar conseguindo tomar 100% sem açúcar, quantas vezes eu não tenho que recomeçar o que eu não consegui fazer? Então nós precisamos ter vontade, precisamos ter disciplina para dar seguimento também às nossas atitudes, às nossas conquistas. Então eu estava escutando, eu achei muito interessante essa parte, que a prece, o horário, ele é tão fácil que se torna difícil devido à nossa cultura do sempre querer ter alguma coisa. Uma coisa importante, professor, uma coisa importante também que a gente tem que falar para as pessoas que estão nos escutando, né? Que a prece é uma forma direta da gente conseguir a comunicação com os nossos entes que já partiram, né? E através da prece, uma mãe que perde um filho, um companheiro que perde a companheira, através da prece é que a gente consegue emanar aquele amor, aquele sentimento que ainda as pessoas... Então, através da prece, se a gente orar de coração, eu li aqui no Livro dos Espíritos a pergunta, e lá fala que é orar com o coração, não basta apenas ler, falar palavras ou decorar. Sim. É como o Hermes falou, senta lá e conversa. É uma conversa que nós temos que ter com Deus. Uma conversa, é um bate-papo de amigos. Pessoas, já faltam 3 minutos. A live está para encerrar. O que a gente faz? Reinicia ela, vai mais 15 minutinhos ou encerra ela em 1 hora? Eu tô tranquilo. Emerson? Tranquilo. Eu tô tranquilo aqui. Então, ainda não deu os 2 minutos finais. A hora que der, a gente finaliza a live e reinicia ela novamente. Porque o professor chegou, o nosso Hulk aqui, ó, ele não falou nada ainda, ele tá quietinho, daqui a pouco ele vai falar, o Matheus. Mas ele então... vai falar, sabe por quê? O Emerson, ele trouxe uma palavra que o Matheus, ele vai lembrar no Ho Oponopono. Eu falei, olha como que Deus usa muitas pessoas para falar com a gente, vai dando um toque ali, até chegar alguém que fala, olha, eu falei de um jeito, ele falou de outro, e pode utilizar, pode evoluir junto, pode aprender junto. Às vezes ele está falando alguma coisa aqui que o cara falou lá no Havaí. Chegou para nós aqui através do livro. Então, na outra hora que nós voltarmos, aí nós falamos, o Matheus vai entender. Aí o Hulk vai falar um pouquinho. Exatamente. Matheus, quer falar alguma coisinha? Ainda tem tempo. Bom, fica até difícil de falar depois desses dois aqui, né, Rômulo? Depois que os dois dão testemunho aí, a gente fica até com receio de falar alguma coisa. Mas eu até fiz uma chamada hoje da live e eu falei que eu ia dizer a minha experiência com a prece na luta da minha depressão, né? Eu tive uma doença que ela é física, mental e espiritual, que foi a depressão, e o meu processo de cura, assim como o Emerson falou, né, a chave que mudou o meu processo de cura foi através da cura espiritual, e aí eu vou falar um pouquinho disso na hora que a gente voltar. Isso é muito importante. Ô, Matheus, ainda não deu a mensagem de 2 minutos finais, pode ficar à vontade aí. A hora que der os 2 minutos eu te aviso, a gente encerra a live e fica mais alguns minutinhos. Quem sabe não passa, né? Então, eu tive uma doença que hoje eu agradeço muito ela, né? Eu namorei, eu beijei a depressão na boca e por um momento eu fui para um fundo de poço, um momento de aflição, de angústia, ansiedade, aquela sensação de que nada mais ia dar certo na minha vida, né? A depressão é uma doença que ela incapacita você de enxergar qualquer possibilidade de sucesso futuro na sua vida, né? Quando você passa por um processo depressivo, parece que nada mais na sua vida vai dar certo, né? E eu passei por esse processo, né? Momento muito difícil na minha vida. E eu acho que, assim,
eu sempre me cuidei, sempre me tratei, eu sempre fiz terapia, fazia as minhas orações, fazia a minha atividade física, mas eu não dei conta. Eu realmente, a doença me tomou de uma forma que eu não dei conta, né? E eu, assim, conversando com a minha terapeuta, eu falei para ela, olha, eu vou no psiquiatra ver se ele acha que eu preciso tomar um remédio, porque eu não estou sentindo uma melhora, parece que eu não saio disso. E aí eu tive a felicidade de chegar num psiquiatra, um senhor de 80 e poucos anos, e conversou comigo. Eu cheguei lá chorando, eu entrei na sala e ele falou, o que você tem? Eu comecei a chorar. Comecei a chorar, e aí ele deixou eu terminar de chorar, e ele foi fazendo algumas perguntas, e Aí ele virou para mim e falou assim, Mateus, seu caso não é de remédio. Ele falou, eu sou médico, sou psiquiatra, e o seu caso não é de remédio. O remédio não vai resolver o seu problema, ele falou para mim. Eu vou prescrever o remédio aqui. Se você achar que você deve tomar, você toma. Se você achar que não, você não toma. Ele falou assim para mim, ele falou, você vai ser o seu médico. Só que eu cheguei lá, quando eu cheguei no consultório, eu já cheguei com a intenção assim, olha, eu pedi para Deus, falei, Deus, eu vou lá, eu não quero tomar remédio. Se o senhor achar que eu deva tomar, eu aceito, eu tomo. Mas eu não quero tomar remédio. E aí eu tive a graça de ser consultado por esse médico e ele falou para mim que meu problema não era de remédio. Mas mesmo assim ele prescreveu a receita. Eu cheguei, guardei a receita, deixei guardado, falei, bom, é um bote salva-vidas. Se eu começar a ficar muito ansioso, depressivo, eu vou lá e compro o remédio. E aí, né, quem já teve depressão ou passou por uma síndrome do pânico ou crise de ansiedade sabe como é que é. Você tem algumas crises assim, em determinado momento você tem umas crises. E numa dessas crises que eu tive, eu falei assim, não, eu creio em Deus que eu não vou tomar, eu vou sair disso sem tomar remédio. E aí eu fui lá e rasguei a receita. E sendo que depois, para mim conseguir outra consulta, demoraria mais quase 2 meses para remarcar uma consulta. E aí, no momento desse, eu fui lá e rasguei a receita. Falei, não, eu não vou tomar isso. Eu creio em Deus, eu confio em Deus que eu vou superar essa doença sem tomar remédio. E aí, eu me entreguei de coração. Eu lembro que teve momentos assim que eu ajoelhei, eu chorava, eu ajoelhei, eu chorava pedindo a misericórdia de Deus. Falei, Deus, se eu estou passando por isso, é porque eu preciso aprender alguma coisa na minha vida. Eu preciso lidar com a minha arrogância, com a minha prepotência, eu preciso trabalhar o meu orgulho, a minha vaidade, e eu aceito esse processo. Se eu estou tendo esses sintomas, é porque o Senhor acredita que isso é o melhor para mim. E eu aceito isso. E o meu processo de cura começou a partir desse momento. Que eu aceitei que aquilo que eu estava passando naquele momento era o melhor para mim. E aí eu comecei a me sentir amado por Deus. E quando vinha, às vezes, uma dessas crises, eu fechava os olhos e começava a rezar. Era como se uma tempestade estivesse passando na minha cabeça, na minha mente. Eu fechava os olhos e começava a rezar. Rezar. E eu não parava de rezar enquanto a tempestade na minha mente não fosse embora. Em muitos momentos eu estava em lugares públicos, eu fechava os olhos, em shopping center, no meu trabalho, eu fechava os olhos e começava a rezar, porque eu estava tendo crise.
E as pessoas, algumas pessoas olhavam aquilo e eu já cheguei a ouvir assim, nossa, tá dormindo em pé, né? O que está acontecendo? Você está dormindo em pé? Mal sabiam elas que eu estava rezando, né? E aí foi um processo, né? Aí foi um processo. Aí os meninos brincam, né? Que eles me chamam de Hulk. O exercício, a atividade física começou, por quê? Porque a atividade física também libera endorfina. E também ajuda a combater essa dor emocional. E o meu processo de cura começou também com exercício físico. Eu comecei a fazer muita atividade física, porque era uma coisa que me ajudava. E aí depois eu fui melhorando, aí eu comecei a pegar gosto. E aí quando eu peguei gosto, eu falei assim, poxa vida, eu estou muito bem, só que com certeza não é só eu que sofro dessa doença. Então assim, eu gostaria de dar o caminho para as pessoas que estão perdidas na doença. Agora eu gostaria de dar o caminho para essas pessoas começarem a se curar. Então, por isso que hoje, nas minhas redes sociais, eu faço questão de mostrar eu na academia, eu falo do meu pensamento positivo, eu falo da minha gratidão por Deus. Por quê? Porque foram os mecanismos que eu usei para curar a minha doença física, mental e espiritual. Então, eu agradeço muito, eu sou muito grato por ter tido essa doença. Essa doença me trouxe, com certeza, muito mais coisa boa do que ruim na minha vida. Né? Aquele remédio amargo que eu tive que tomar. Como o Emerson falou, não era o que eu queria, mas com certeza era o que eu precisava. Matheus, deixa eu fazer uma pergunta para você. Antes de você passar por essa situação e o depois. Depois que você passou por essa situação, apareceram pessoas na mesma situação que você ajudou? Com certeza, muitas delas. Algumas delas chegaram a falar, a me agradecer, e algumas delas, eu sinto que essas pessoas começaram a ter uma simpatia por mim, tal, se aproximaram de mim, mas como a doença, Luiz, ela é uma doença muito silenciosa e ela é uma doença incapacitante. A pessoa, quando tem a depressão, ela se torna até incapaz de pedir ajuda, ou às vezes ela fica incapaz até de agradecer, mesmo que às vezes ela comece a melhorar. Antes dela ficar bem, é uma doença que ela é incapacitante em todos os aspectos. Mas eu senti muitas pessoas se conectando comigo por conta de eu expor a minha dor, né? Eu explicitar a minha dor e não ter vergonha de falar isso e dar o direcionamento e o caminho do que funcionou para mim, né? Deixar bem claro aqui também, tá? Eu não sou, em momento algum, contra remédio. Eu tomei essa atitude porque o médico, o psiquiatra, ele que me disse. Eu deixei de tomar o remédio porque o próprio médico me falou, Matheus, o seu problema não é de remédio. O remédio pode até te auxiliar, mas a sua cura vai estar nisso. Então, foi por isso que eu tomei a decisão de não tomar o remédio. Não, por que eu fiz essa pergunta? Vou fazer uma outra para você responder rapidinho. Sim. O que nós estamos fazendo essa live aqui hoje? Devido ao quê? Essa live hoje existe porque eu tive um processo de depressão. Eu ainda estava me sentindo muito mal. Encontrei o Luiz e comprei o livro do Luiz, né? Que é um livro que fala da depressão e eu sei que fala do suicídio, aliás, né? O livro fala do suicídio e eu tenho a consciência de que a pessoa, para chegar no estado de tirar a própria vida, ela passou antes por um processo depressivo. Né? Não tem como a pessoa chegar ao ponto de tirar a própria vida sem antes ter tido uma depressão.
E quando eu li o livro, eu me conectei com a dor dos personagens também. E aí, isso foi em outubro, né? Outubro não, em setembro, né? O setembro, que é o setembro mês de combate ao suicídio, setembro amarelo, né, Luiz? Sim. Exatamente. Foi em setembro. E aí, depois que eu li o livro, eu falei, Luiz, eu queria fazer uma live com você, porque eu queria falar do seu livro para ajudar as pessoas que pensam em suicidar, para ajudar pessoas que perderam entes queridos por conta do suicídio, e para falar da minha depressão, porque é uma doença terrível e eu quero começar a ajudar as pessoas que estão passando por esse problema, né? E aquela história, né? Diz que Deus não dá uma cruz mais pesada do que você possa carregar. Quando eu olho para mim hoje, eu falo assim, poxa vida, a depressão me transformou num homem muito melhor, em todos os sentidos, no físico, no mental e no espiritual. Por que eu fiz esse gancho? Na verdade, eu fiz de propósito, porque antes de entrar, eu estava escutando o depoimento do nosso amigo Emerson, né? O Rômulo também passou pela situação. E graças a você, a sua situação, problema hoje, nós estamos esclarecendo as pessoas, estamos ajudando a pessoa. E olha como é lindo. Às vezes a gente fica procurando como que Deus age. Ele age por várias faces, ele age de várias maneiras. E o mesmo Deus que ajuda eu, que ajudou o Emerson, que ajuda o Rômulo, ele te ajudou também. Ele ajudou você, mesmo passando por uma situação difícil, a aprender a lidar com essa situação para se preparar e levantar pessoas que vão cair. Então as pessoas perguntam, onde que está Deus? Está em todo lugar, basta a gente querer enxergar os sinais dele, que ele está aí para ajudar a gente. Até na dificuldade, ele está preparando a gente para algo maior que a gente vai ser capaz de suportar. Olha que lindo que é essa manifestação. Exatamente. Meu amigo Emerson. Tudo certo? Fala mais? Eu acho que a gente pode ir encerrando, né, Rômulo? Emerson, eu gostaria... A live não caiu. Não caiu, pra você ver. Da outra vez, nós não conseguimos falar na live, lembra? Dessa vez, o Instagram é só 1 hora a live e já tá com 1h13. Olha como Deus é perfeito em tudo. Eu gostaria de te agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite. Você está aqui falando um pouco da sua vida, falando um pouco da tua experiência com a prece, né? Como eu disse, todos nós temos uma relação direta com a prece. Eu gostaria que você, agradecer a você em nome da Live Papo de Amigos, você é meu amigo pessoal, a gente sempre está se falando. Eu gostaria que você fizesse a prece de encerramento. Mateus e Luiz, eu passo aí para vocês a palavra final aí antes do Hermes fazer a prece final. Eu só agradeço a oportunidade, é um prazer sempre estar aqui. E que Deus abençoe e que a gente continue aí trabalhando, enfrentando as dificuldades da vida, com muita gratidão e com muita vontade de aprender. Um abração a todos, com todos com Deus. Mateus? Eu gostaria de agradecer muito, principalmente você, Emerson, por mais esse privilégio de ter conosco aqui nessa noite. Eu tive também a felicidade de conhecer o Emerson pessoalmente e também me considero amigo dele já e espero que a gente continue aí trabalhando e lutando pelo mesmo propósito. E para você, Luiz, fica sossegado que a gente não vai despedir você. Você mora aqui, Luiz. Fica tranquilo, viu? A gente ama você, Luiz. Meu amigo Hermes, a palavra final é toda sua. Vamos lá, então. Então, para que a gente possa, então, encerrar, eu vou pedir, então, para que vocês concentrem em suas mentes, nos seus corações,
Na verdadeira oração, aquela que vai encontrar o homem mais poderoso, o homem que pode decidir sobre tudo. Então, Senhor Deus, Pai que conhece todo mundo, conhece cada detalhe da nossa vida. Hoje não é um dia, mais um dia ou um acaso na nossa história. A tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá o Senhor estará. Ou seja, aqui o Senhor está. Estamos reunidos em seu nome para falar sobre um assunto que tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo neste momento. Em seu nome, então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada vida, cada pessoa, cada situação. Que o Senhor leve sabedoria, discernimento e direção a todos os lares das pessoas que aqui se conectaram. Estenda isso aos seus familiares. Cura, Senhor, onde há doença. Leva paz onde há contenda, a certeza onde há dúvida. Leva, Senhor, a felicidade onde há tristeza. O Senhor sabe o que cada um precisa, apesar de receber, através das nossas orações, o que nós queremos. Mas o Senhor sabe fazer o filtro. Então, com a certeza de que o Senhor esteve nesta noite conosco, nos acompanhou e tem nos acompanhado todos os dias, eu encerro, em nome de Jesus, abençoando a todos, para que tenhamos uma noite tranquila e amanhã um dia extraordinário. Que assim seja. Que assim seja. Um beijo para vocês. Até a próxima. Mais uma vez. Gratidão, Emerson. Gratidão, Matheus, professor. Vamos encerrar a live, tá? Agradecendo a participação de todos que aqui estiveram, reservaram um tempinho para nos escutar, por participar com a gente. E Deus abençoe a todos e eu agradeço a participação de todos. Eu vou esperar o professor do Matheus, o Emerson, sair para eu poder encerrar a live. Tá bom? Emerson, um grande abraço. Fica com Deus. Até a próxima. Deixa eu sair aqui. Onde que eu saio aqui? Sair. Isso. Vamos lá? Então, muito obrigado a todos que aqui estiveram. Fiquem com Deus e uma boa noite.